bem-vindos a mais um Papo de Líder. Fala, gente boa! Hoje o E aí? bate-papo de líder é com Rafael Vailan. Rafael, que é formado em Direito, formado em Filosofia e em Teologia também, professor de Filosofia e Sociologia, casado com Brenda, e são pais de Pietra e Vicente. É pastor da Igreja Batista Coroado, ali em Guarapari, e tem uma extensão também em Rio das Ostras. Seja bem-vindo, campeão. Muito bom ter você aqui, viu? Legal, é um prazer estar falando com você, com a sua galera. Espero que esse tempo seja um tempo muito proveitoso para todos nós. Amém? Amém, amém. Bom demais, cara. Então, assim, depois de ter te apresentado um pouquinho para quem está nos assistindo, me conta aí, cara, o seu desafio e, na verdade, assim, como você começou? Ah, você é formado em Direito, em Filosofia, dava aula aí de Sociologia, e aí você aceitou o desafio de pastorear. Já começou já no Coroado? Como é que foi aí a sua trajetória? Então, eu entendi, né, a conversão, o chamado de Deus quando eu tinha 13 anos de idade. E dos 13 até aos 18, eu trabalhei, né, como ministro de evangelismo da igreja. Eu ajudava na área de evangelização da igreja, que era uma igreja convencional, né, que ainda à época ela existe ainda, né? E ali eu fui aprendendo, né, cada vez mais e me encantando pela vida da igreja. Com os 18 eu comecei o seminário e eu tinha uma convicção no meu coração muito forte que a minha vida não teria outro sentido a não ser exercer uma missão como aquele que exerce, cuidando de igrejas, cuidando de vida e cumprindo o chamado celestial integralmente, dedicadamente ao Senhor, né, dar a minha vida em relação à obra do Senhor Jesus. Então, dos 13 até os 18, eu fazia voluntariamente o serviço na igreja, eu ia todos os dias, né, voluntário para servir a igreja, e com 18 anos eu comecei a fazer a faculdade de teologia, e depois, no meu segundo ano, eu comecei a fazer direito de manhã, e eu ia de manhã para a faculdade de direito, à tarde eu ia trabalhar voluntário na igreja, ajudar o meu pastor na época, e à noite eu ia para o seminário em Vitória, participar do seminário durante 4 anos. Em 2007, me formei e depois, em 2009, eu fui consagrado a pastor e trabalhei como auxiliar na Igreja Batista, segunda Igreja Batista de Guarapari. E depois eu fui entendendo o chamado ali para trabalhar na congregação em Coroado, que era a congregação da igreja, da segunda Igreja Batista de Guarapari aqui. E aí, ao meio tempo aí nesse processo, né, em 2009, 2006, perdão, 2009, eu dava aula um turno de filosofia e sociologia e à tarde eu trabalhava na igreja, dedicando à igreja. E aí, em 2013, né, já como pastor em Coroado, eu fui trabalhar de maneira exclusiva para o ministério em Coroado e em 2016 eu estou integralmente na igreja, trabalhando só na igreja, a partir de 2016. Show de bola, cara. Quando você chegou lá em Coroado, era uma congregação ainda, né? Quando você chegou lá. Como é que era a realidade lá? Em relação à estrutura, tamanho, membresia? Bom, Coroado era uma congregação nos moldes de uma igreja convencional, né? Então, era uma igreja nova, ainda é uma igreja muito nova, onde 70 a 65 convertidos que estão recém-casados, que estão no primeiro ou no segundo filho. Então, essa é a realidade da igreja de Coroado. Pessoas que, naquela época, também eram muito jovens ainda, né? Então, a congregação, ela começou ela existia em 2000, né? Ela já existia em 2000, mas ela foi emancipada em 2011. 20 de agosto de 2011, ela foi emancipada com 71 membros, no molde de uma igreja convencional. Departamentos, programas, calendário. Então, você estava dizendo aí que
quando ela foi emancipada, né, organizada como igreja independente, independente assim, né, foi recebida como uma igreja, deixou de ser congregação, passou a ser uma igreja. Tinha aí Isso. seus 70 e poucos membros, e aí você 71 assumiu membros. nessa condição. Sim. Então, quer dizer, hoje, cara, 2020, como é que está a realidade hoje? Hoje a realidade é o seguinte, hoje a gente tem 120 células, a gente tem 1.348 pessoas frequentando as nossas células, e esse é o número que a gente considera hoje de pessoas que a gente atinge. Nas nossas celebrações, a gente faz 2 celebrações aos Uhum. domingos, cabem ao turno total, somando tudo aí, 1.000 pessoas. E ainda tem uma extensão também, né, em Rio das Ostras. Em Rio das Ostras, nós temos uma extensão que tem 8 células e, por média de domingo, devem dar umas 70 pessoas por aí. 70 a 60 pessoas. Show de bola, cara, show de bola. Agora, cara, o bate-papo é papo de líder e o tema é desafios da liderança. O ponto central está aqui. Em que momento você realmente enfrentou assim, o maior desafio? Você destacaria como o principal ou um dos principais, porque a liderança tem desafio, né, cara? Rapaz, eu acho que você está fazendo a pergunta no meio de um grande desafio que eu estou vivendo. Eu nunca tinha sido pastor durante um quadro de pandemia. E eu estou tendo que ser pastor agora e eu vou falar para você e para quem está assistindo esse vídeo, é desafiador. É desafiador, porque a igreja ela tem um lado de organismo, mas ela tem um lado organizacional. Então, você fazer o equilíbrio entre essas duas coisas, andar pela fé e andar pela finança, andar pela visão e andar pela necessidade, é extremamente desafiador. Eu falo que vem ao nosso coração é muita incerteza, Uhum. mas ao mesmo tempo que vem as incertezas, vem uma santa expectativa de que Deus vai fazer coisas grandiosas e insondáveis, né? Muito mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme Efésios 3:20, Deus tem para nós. Então, o nosso coração, ele caminha nesse dualismo, de hora tá confuso, com medo, mas na mesma hora vem aquela voz lá do fundo e fala assim, seja forte, seja corajoso, não temas, eu nunca te abandonarei, eu jamais te deixarei, vamos lá, vai romper em fé, né? Eu tô contigo, né? Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então, você começa a trazer à sua memória aquilo que te dá esperança, Lamentações 3:21. Então, eu falo para você que esses dias desafiadores. Desafiadores porque você tem que lidar com um problema da igreja no sentido de organização, você tem que dar a palavra para os seus líderes, você tem que fazer o papel de supervisão, você tem que apontar uma direção para a igreja e muita serenidade, muita prudência nesse cenário de crise, de incerteza, né? Palavras que você ouve confusa, sai de casa, fica em casa, não tem problema, vão fazer reunião, não vão fazer reunião. Então, essas são as dimensões que Cara, talvez encontrar. você consegue definir o seu sentimento quando você recebeu a notícia? Não vai haver culto, não pode ter aglomeração, basta tá impedido por um tempo indeterminado. Como é que você consegue definir isso, cara? Como é que você... Devin, eu acho que nós, como pastores de uma igreja em célula, a gente recebe isso de uma forma um pouco tranquila. Talvez a gente entende a dimensão da igreja. A gente sabe que a igreja não é prédio. A gente sabe que a igreja não é o local, que não é o dia da semana, que não é o pastor. A gente entende tudo isso. Só que quando você se depara de ter o afastamento, de não ter mais o convívio das celebrações, você sente falta, né? Você sente falta de você poder abraçar, de você poder estar junto daquelas pessoas. Então, assim, eu falo que é um sentimento confuso. Eu não sei descrever para você esse sentimento. É uma alegria por você saber que você está concretizando um passo
em relação àquilo que a gente sempre prega, né, que nós somos uma igreja em casa, que a igreja está voltando para a origem dela, então isso alegra o nosso coração. Mas, por um outro momento, você sente falta das reuniões, você sente falta de estar todo mundo junto, você sente falta do domingo, aquela correria de trocar de culto, do culto das 6 tem que acabar às 7h30, porque senão dá engarrafamento na rua, as pessoas não conseguem entrar, e aquela coisa toda. Então, isso a gente sente falta. Mas, por outro lado, a gente sabe que Deus também está mexendo com a igreja, Deus está mexendo com as nossas estruturas, porque eu tenho certeza que após esse momento só vai ficar aquilo que é necessário na nossa vida. Então, você acredita, Rafael, que para uma igreja em células, a adaptação está sendo mais fácil? Sem dúvida. Eu acredito que por uma igreja convencional, por uma igreja baseada em programas, os caras devem estar doidos, porque acabou a agenda, não tem agenda, né? Não tem inscrição, não tem programação, vai fazer o quê? Vai para fazer como? Como vai fazer os estudos? E o povo, como que vai ser? E para nós que temos uma igreja em célula, tá, diminui nossos eventos, diminui nossas programações, mas a gente tem as casas, né? E eu tenho certeza que após esse movimento que a gente está tendo, na sua igreja, na minha igreja, vai ter muita gente falando assim, eu quero liderar uma célula agora. Pastor, eu quero que minha casa continue o estudo bíblico. Eu quero continuar liderando o estudo na minha casa. Eu tenho certeza que vai acontecer isso. Muita gente que vai experimentar o sabor, né, de ter uma célula na casa, que vai falar assim, eu não quero que a presença de Deus saia da minha casa, como diz lá o texto de Obed-Edom, né? Eu não quero que saia da minha casa, eu quero que permaneça essa presença constante de Deus aqui. Então, eu acredito que a adaptação para nós, ela é muito mais fácil, em decorrente de algumas igrejas que vivem de evento, de programação e de atividades dentro do tempo. Sem dúvida. Beleza, beleza. Qual foi a primeira medida sua, cara? Sua decisão ali, quando você soube, né, para passar essa notícia para a igreja, para os líderes? Como é que foi? A gente tinha um retiro marcado, Evinho. A gente ia fazer um retiro que a gente fala que é mais de Deus, que é o molde do encontro com Deus, né? E a primeira medida nossa é cancelar o evento na hora, né? Não colocar em risco a saúde de ninguém, não comprometer a saúde de ninguém e obedecer o decreto municipal que proibia qualquer tipo de evento religioso, retiro, E a gente, na mesma hora. E após isso, depois de ter reunido com o pessoal da administração, a gente determinou, então, o cancelamento de todos os eventos desse ano. A gente tinha conferência de célula, a gente tinha várias programações e a gente vem, então, listando todos os eventos até o final do ano que devem ser cancelados, que serão cancelados. Na melhor das hipóteses, não. Serão, não. Foram cancelados. Nós não temos mais nenhum evento para esse ano, né? O nosso único desejo agora é a manutenção das células, a alimentação das células e o desafiar, o nutrir e o apoiar dos nossos líderes, né? Essa é a nossa grande desafio. E a outra é contenção de despesas, né? Poupar o máximo possível. A gente sabe que também tem a dificuldade e muita gente vai precisar da igreja e a gente vai ter que ter condições de poder ajudar essas pessoas. Então, Fé, você disse agora há pouco que você se apegou muito aos textos bíblicos, trazer à memória aquilo que gera esperança e que o Senhor está contigo, Ele não vai, né, deixar que nada de mal aconteça. Você mencionou bastante sobre isso. Isso te ajudou, cara, a enfrentar esse momento? Está te ajudando a enfrentar esse momento? Sem sombra de dúvida. A palavra, né, de Deus guardada em nosso coração, ela ilumina, ela traz direção para nós, né? A palavra de Deus guardada em nosso coração, ela não só traz direção, mas como ela traz clareza. Então, eu acho que é muito importante a gente ter isso, né? Esse exercício de ter e de ouvir a voz de Deus. E aí eu abro um parênteses aqui, né, para quem está ouvindo a gente, para quem está assistindo a gente, cuidado com o que você está escutando. Tem muito barulho e pouca palavra. Barulho é qualquer som. Palavra traz direção para a nossa vida. Então a gente precisa entender isso e discernir isso nesse tempo, né? Porque às vezes a gente está tendo muita informação e está nos deixando mais confuso do que tendo direção para nós. Então ouça o seu pastor, escute o seu pastor,
Tem muito pastor aí na internet top, homem de Deus, mas o seu pastor, ele cuida de você, ele visita você, ele aconselha você, ele está perto de você. Ele pode estar virtual, mas ele é real, porque você já viu que ele tem pele, carne e osso. Cara, isso é top demais. A verdade é que nós estamos enfrentando assim, uma overdose de informação, meu irmão. E assim, na boa, né? Overdose, uma superdose, o que está assim, eu não sei aí na sua realidade, mas aqui, né, nós temos conhecidos, pessoas, até membros, frequentadores de células, a galera pedindo assim oração, pedindo orientação para saber o que fazer dos grupos de WhatsApp, cara, de tanta informação ruim. E nós aqui também tivemos esse mesmo cuidado de dizer assim, eis, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é puro, tudo que é santo, tudo que é do céu, meu irmão, enche o teu coração disso, a tua Amém. mente, pense nas coisas do alto, porque se deixar, meu irmão, se deixar, a mídia está arrebentando, está sendo sensacionalista, né? Esse é o meu modo de ver, né? Assim, é o meu modo de pensar. Concordo plenamente com você. Eu acredito que a mídia é muito importante, sem sombra de dúvidas. Contudo, o sensacionalismo está assim, né, cara? Arruinando a galera. Mas deixa eu te falar, cara, em relação a esse desafio que você está enfrentando aí. Esse, né? Não só você, eu também estou aqui na minha comunidade. Você enxerga alguma oportunidade no meio desse caos? Muitas oportunidades. Muitas oportunidades. Você tem ideia, a gente tinha um canal do YouTube, a gente tem um canal no YouTube, né? E que as nossas celebrações, elas tinham no máximo 200, 300 visualizações. A última mensagem, uma das últimas mensagens agora, ela já ultrapassou a casa de 2.000 visualizações. Uau. Então as pessoas estão sedentas e famintas pela uma palavra de Deus. Então não é só a questão espiritual. E aí existem muitas oportunidades da igreja servir a comunidade, como através de cesta básica, através com disque oração, através com mensagens de apoio, mensagem de esperança, através de mobilização para ajudar os grupos de risco. Então existem várias oportunidades para a igreja, nesse período, demonstrar que ela é relevante não para quem está dentro, mas aqueles que estão do lado de fora da igreja. Ceder até o próprio espaço para a prefeitura usar para alguma atividade, ou o governo usar para alguma atividade de atendimento, né, nos locais onde nós estamos inseridos. Então, eu acredito que a palavra crise, ela, no grego, ela poderia ser traduzida como poder de criar. Nós temos o poder de criar nessa crise muitas oportunidades para nós, como a gente já bem sabe que no acróstico chinês a palavra crise quer dizer oportunidade, então nós temos a oportunidade de inventar muitas coisas boas no meio dessa tragédia toda, a gente pode tirar boas lições, né? Do limão a gente pode fazer uma boa limonada. Uma oportunidade em proporção de pandemia, né? Porque, meu irmão, a oportunidade que surge para a igreja agora atuar e se mostrar ainda mais relevante para a comunidade, para a sociedade, isso é incrível. O primeiro ponto que você mencionou, por exemplo, a ideia de você antes ter uma visualização de 200, 300 pessoas, agora chegando a 2.000 pessoas. Certamente está alargando a tenda, né? Então, e além de ter esse cunho também social, porque de fato, né, cara, com esse fique em casa, vai acontecer fatalmente de pessoas bem próximas da gente passar necessidade. E aí Sim. é a hora da igreja atuar. Você como líder aí, como é que você está direcionando os líderes de célula, os pastores, supervisores em relação a essa necessidade? Primeiro, eu queria só fazer uma ressalva. Não só necessidade física, como a gente vai ter uma grande necessidade emocional. O isolamento vai revelar para muita gente aquilo que ele é. É na crise que é revelado aquilo que nós somos. Então, tem muita gente que vai ver agora a podridão da alma nesses dias de confinamento. Então, nós, como igreja, precisamos ser a esperança,
o lugar de Betesda, a casa de misericórdia, o lugar de refúgio para muita gente. Apesar das pessoas não poderem irem até a igreja, nós, como igreja, teremos que ir até essas pessoas, levando a mensagem de esperança. Então, a minha palavra para os meus líderes é essa: fique atento, olha para quem está precisando, não fica preso à sua necessidade. Agora, mais do que nunca, você vai ter que ter um olhar para os que estão de fora, né? Olhar para aqueles que estão quietos, olhar para aqueles que estão nos grupos de risco, não só olhar a questão de necessidade, para que a gente possa levantar cestas básicas e doar para essas pessoas, mas até uma mensagem, até uma videochamada, até uma ligação mesmo, coisa que durante um tempo talvez a gente quase não fazia mais, que era só mensagem. Agora é ligar mesmo, é nem mandar mensagem de áudio, não. É pegar e ligar para essa pessoa, para que ela perceba que a gente realmente se importa com ela. Então essa é a recomendação, é mostrar que a gente está preocupado com essas pessoas, é mostrar que a gente visualiza elas. E para nós, elas não são só um número, elas são pessoas que têm uma história, que têm uma condição, e que nós, como igreja, estamos muito mais interessados do que contar ela, né? Contar ela como um número. A gente quer tê-la como parte presente da nossa vida. Top demais, cara. Muito bom, muito bom. Bom, a gente está chegando já no finalzinho aí desse papo de líder, desafios da liderança. Eu gostaria que você pudesse deixar aí, cara, um recado para quem está assistindo a gente, um recado para um pastor, para um líder de célula, para um supervisor, um coordenador, um líder na igreja, alguém que influencia a sociedade. Que recado você deixaria para eles aí? Meu querido, o recado que eu gostaria de dar para você nesse instante é aquilo que 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58 diz: seja forte, seja firme e constante, sempre abundante, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Esse é o tempo da gente continuar firme e constante no Senhor, porque nós estamos diante de uma das maiores oportunidades que a igreja já viveu, que é de proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que todo parto, tudo que é gerado em nós, né, chega no momento que vai nascer e gera dor, né? Então, todo parto tem dor. Então, nós estamos gerando algo espiritualmente. E isso que está nascendo talvez pode ser no leito de dor, mas Deus vai fazer com que frutifique muitas coisas para a honra e glória do nome dele. Então, fique firme, fique forte no propósito que Deus tem dado a você, porque com certeza você irá usufruir as bênçãos de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Cadê? É Pietra, isso daí? É a Pietra que está aqui. Cadê Pietra? Ei, gata. Você tá bem, gatona? O tio tá falando com você, filho. Queridão, eu quero agradecer, cara. Estamos chegando no finalzinho aí. Quero agradecer demais sua participação aqui. Eu tenho certeza que, assim como você me enriqueceu demais com sua experiência aí, as pessoas, né, os amigos que estavam assistindo, né, participando aí também, junto com a gente dessa gravação, cara, vai ser enriquecido da mesma maneira e vai reverberar, vai repercutir no coração deles, e certamente essa palavra de coragem, né, de ser abundante na obra do Senhor, isso vai permanecer. E nós colheremos, né? Você falou algo muito legal agora nesse finalzinho, cara. É uma grande oportunidade que nós estamos vendo. Algumas pessoas, infelizmente, estão olhando isso como uma crise apenas, um problema que a sociedade está vivendo. Cara, isso depende muito do ponto de vista, né? Algumas pessoas vão ter um olhar pessimista e só vão ver problemas. Na verdade, quando nós estamos em Deus, quando nós temos um olhar otimista, a gente consegue enxergar essa grande oportunidade para a gente poder fazer a diferença, continuar fazendo a diferença. Cara, muito obrigado pela palavra aí, obrigado pelo bate-papo, tá bom? Deus abençoe a sua vida poderosamente. Estamos juntos nessa batalha e a gente vai trocando figurinhas aí também. Beleza? Beijo. Um beijão. Vamos finalizar fazendo assim, ó, o braço forte da liderança, ó. É isso aí, meu irmão. Braço forte de líder é assim, ó. Firme! Deus abençoe, cara. Um beijão, tá? Valeu. Obrigado por tudo. A gente vai se falando aí.
Valeu. Tchau.